Bom dia. Vamos dar seguimento à segunda parte da resolução de questões referente à fonologia, tá? Então, vamos lá para a 16ª questão. Em que conjunto a letra X apresenta o mesmo valor fonético? Então, na letra A, exame, exíguo, chale. Então, exame exíguo, o X tem som de Z, né? Mas em chale, o X tem som CH. Então, a letra A não está correta, né? Ou seja, o X aqui já dá para perceber que o X não apresenta o mesmo valor fonético. Na letra B, exilar, exorbitar, próximo, excêntrico. Então, dá para perceber a divergência, tá? No fonema aqui da letra X. Então, não é a letra B. C, táxi, tóxico, axilas e nexo. Aí sim, percebemos na letra C que o X se apresenta como dífono. Ou seja, o X, nessa alternativa, em todos os vocábulos, apresenta o mesmo valor fonético. Apresenta o fonema, dois fonemas, aliás, de KS, né? Então, tem som de KS. Então, em todas as palavras táxi, tóxico, axilas e nexo, o X tem som de KS, portanto, o mesmo valor fonético, só lembrando que sempre que o X aparecer com som de KS, tá? A esse processo fonético nós vamos classificar de dífono, tá certo? Então, alternativa C, 16ª questão, tá? A letra D, só examinando exalar, exonerar, queixa, né? Então, aqui já há divergência. Trouxe, texto, sintaxe, léxico, então já há divergência, tá? Lembrando que sintaxe é a pronúncia correta. O X aqui nesse vocábulo tem som de S e não de KS, tá certo? 17ª. Não creias em pessimismo e derrota. Temos na oração em foco os seguintes elementos fonéticos. Então, tem que analisar o período completo, tá? Então, aqui, respectivamente, nós vamos percebendo na primeira palavra um ditongo decrescente nasal, tá? E não. Em creias, né? Uma vez dividida essa palavra, faça a divisão aí mental, tá? Mentalmente. Então, em creias, percebemos que há, respectivamente, um ditongo decrescente e depois um hiato, tá? Em pessimismo, né, percebemos o dígrafo consonantal. Nós temos aqui, na separação do S com o M, nós temos o encontro consonantal e temos lá na frente um dígrafo consonantal. Então, nesta sequência, a letra A contempla exatamente a alternativa 17ª. Então, respectivamente, nós temos ditongos decrescentes, porque há ditongo decrescente na palavra não e na palavra creias, e ato também na palavra creias. Dígrafos nós temos em pessimismo e em derrota, e encontros consonantais, né? Então, nós temos encontro consonantal no caso, que é o SM, aqui de pessimismo, tá? Então, alternativa A. 18ª. Assinale a alternativa em que a separação silábica de um dos vocábulos não obedece às normas do sistema ortográfico. Então, onde nós vamos perceber incoerência e inadequação na divisão silábica da palavra. Patrocínio, tá? Está correta a divisão silábica. Corromper também. Percebam que o RR, tá? É um dígrafo, mas é um dígrafo separável. Associados, também o SS é um dígrafo, mas é um dígrafo separável, tá? Apreensão, então a letra A está correta. Apreensão, correta a divisão silábica. Inicialmente,
também. Psicologia, tá? Então, psicologia, no final da palavra, constitui um hiato. Então, nesse caso, o IA devem ser separados, tá? Então, psicologia, o grupo IA não fica na mesma sílaba, deve ficar em sílabas separadas, constituindo aqui um hiato. Então, há erro na divisão silábica de psicologia, tá, gente? Então, alternativa B. Vamos analisar C e D, tá? Para quem optou por uma dessas alternativas. Rainha está correta, a divisão. Impacto também, respectivas também, e concluiu também. Subestimadas, correta, tá? Lembrar aqui que o B, ele vai acompanhar a vogal, tá? Ele não vai ficar na sílaba anterior. Instruídas e tolerável, tá? Então, há desacordo à norma vigente, tá? Do sistema ortográfico, exatamente a palavra psicologia, que deveria constituir um hiato, tá? Aqui deveriam ser separados, tá? As letras I e A. Vamos seguir. Questão 19ª. Assinale a alternativa que não apresenta todas as palavras separadas corretamente. Então, desenho, povoou, correto. Fantasia, correto. Milhões. Diário, correto. Adultos, correto. Cantos, correto. Planeta, correto. Personagens, correto. Polícia, correto. Magia, tá? Então, magia, como psicologia, deve se separar o I do A. Então, em magia, a palavra constitui na sílaba final um hiato e não ditongo, tá? Então, há uma incoerência na palavra magia que deveria se separar, tá? O I deveria se separar do A. Então, marquem a alternativa C, tá? Então, a alternativa C é a alternativa que contempla o comando da questão, tá? Então, indica que esse vocábulo não está devidamente separado, tá? Diante da divisão silábica, há uma inadequação. Repetindo, magia gera um hiato. Então, portanto, deveriam ser separados o I e o A. Vamos seguir. 20ª questão. As palavras tecnologia, operárias e hábeis apresentam uma sequência, respectivamente, de. Então, em tecnologia, aqui trata apenas dos encontros vocálicos. Em tecnologia, tá? Assim como magia, como psicologia, então vai constituir um hiato no final da palavra. Em operárias, tá? Por ser uma paroxítona aqui, tá? É terminada em ditongo, tá? Em ditongo crescente. E hábeis também encerra num ditongo decrescente, tá, gente? Então, qual é a alternativa que contempla essa sequência respectiva de encontros vocálicos, né? Nos vocábulos destacados. Então, o hiato, que vem em tecnologia, o ditongo crescente em operárias e o ditongo decrescente em hábeis, tá? Então, só lembrando que operárias e hábeis são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo, tá certo? Então, vamos seguir. 21ª questão. Temos o texto, tá? Do Calvin. A tirinha, então é um texto que contempla a linguagem verbal e não verbal. As palavras já estão aqui destacadas do texto para facilitar a leitura, tá? Da questão e das alternativas. Então, assinale a alternativa que contém a resposta correta em relação à grafia e aos fonemas dos quadrinhos 3 e 4, tá? Então, na letra A, a palavra aqui, que aparece no terceiro quadrinho, tem um ditongo crescente. Será se aqui tem ditongo? Gente,
Então, nesse contexto, o QU constitui um dígrafo consonantal. Então, percebam que o U ele não é pronunciado. Então, em aqui não tem dígrafo. Aliás, não tem ditongo, perdão. Na palavra aqui não tem ditongo, na palavra aqui tem dígrafo, tá? Então, nesse caso, o U não é pronunciado, o QU, nesse caso, constitui um dígrafo e não ditongo. Então, não tendo ditongo, não é a alternativa A. B. No terceiro quadrinho, a letra S representa um só fonema, tá? No terceiro quadrinho, então, nós temos aqui trânsito, considerando, sabe, tá? Será se nesses contextos a letra S representa um único som? Nas palavras acho, então dá para perceber que não, né, gente? Nas palavras acho e questão, há 2 dígrafos e 2 ditongos decrescentes? Há 2 dígrafos e 2 ditongos decrescentes? Então, em acho não tem ditongo, tá? Tem dígrafo, mas não tem ditongo. Então, não pode ser a letra C. Sempre pegadinha tem o número de sílabas diferentes? Sim, tem o número de sílabas diferentes. Uma, tá? É de sílaba, a outra é polissílaba, né? Pegadinha. Mas, quanto à tonicidade, recebe a mesma classificação? Então, pronunciando sempre e pronunciando pegadinha, dá para perceber que ambas são paroxítonas, tá? Então, a acentuação tônica, ela recai na mesma sílaba, na posição da mesma sílaba nas duas palavras. Portanto, a alternativa D, sim, está correta, tá? Então, a alternativa E, para quem optou, né, na separação silábica das palavras do quarto quadrinho, tá? Nós temos lá sempre, acho, pegadinha nesse questão. Os dígrafos ficam juntos na mesma sílaba, então já coloquei aqui, dá para perceber que as palavras que têm dígrafo, tá? Acho, pegadinha nesse questão, então dá para perceber, e sempre tem um dígrafo aqui vocálico, mas nesse dá para perceber que o SS, enquanto dígrafo consonantal, não permanecem esses 2 S na mesma sílaba, tá? É um dígrafo separável, portanto, a letra D de dado. Questão 22ª. Ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras, né, destacadas, no caso aí colégio e saída, apresentam respectivamente. Então, ainda é uma questão relacionada aos encontros vocálicos. Então, colégio, tá? É uma paroxítona terminada em ditongo, então aqui há um ditongo crescente, e saída há um hiato. Então, uma questão muito elementar. Tem chegou, desculpe aqui, tem chegou, colégio e saída, tá? Então, em chegou, nós temos aí o ditongo, tá? O ditongo decrescente, em colégio, ditongo crescente, em saída, o hiato. Então, respectivamente, tá? Nós temos, contempla aí, então, a letra C, porque, respectivamente, nas palavras destacadas, há um ditongo decrescente, há um ditongo crescente e há hiato, tá certo? Então, letra C. Questão 23ª. Em destaque, anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo, podemos destacar a seguinte quantidade de fonemas. Então, tratando da quantidade de fonemas, eu já falei para vocês, tá? Que primeiro você analisa se a palavra apresenta dígrafo, porque se a palavra apresentar dígrafo, reduz o número de fonemas em relação ao número de letras, ou se a palavra apresentar um dífono, um X com som de KS, então vai aumentar o número de fonemas em relação às letras. Então vamos lá. Percebemos que em anjinho apresenta 2 dígrafos, um vocálico e um consonantal. Então, em relação às letras, diminuem 2 fonemas, tá? Há redução de fonemas nessa palavra em relação às letras, ou seja, é uma palavra que vai ter mais letras do que fonemas.
Em carrocinhas, nós temos o RR e temos o NH, 2 dígrafos também. Em nossa tem um dígrafo e em recolhendo tem o dígrafo consonantal e tem o dígrafo vocálico. Então, todas as palavras aqui destacadas têm redução de fonemas, tá, gente? Então, contando aqui, nós temos o grupo AN forma um som, um fonema. 2, 3, 4, 5, né? Em carrocínio, nós temos 1, 2, 3, o RR, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em nossa, nós temos 1, 2, 3, 4. E em recolhendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, lembrando que os dígrafos sempre são constituídos de duas letras com um único som, podendo ser esses dígrafos consonantais ou vocálicos, tá certo? Então, marcando então a questão letra B, B de bola, tá? A palavra sanguessuga possui 11 letras, 8 fonemas e 3 dígrafos. Democracia, 10 letras, um encontro consonantal e um hiato. Relacione as duas colunas a seguir, depois assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Analisando, então, ditongos, dígrafos, encontro consonantal, fonemas, que possivelmente apareçam nas palavras aqui em destaque, tá? Então, em república, dá para perceber encontro consonantal, tá? O BL. Em hálito, tá? Aqui, com certeza, em relação ao fonema, diminui a redução de fonema, porque o H não constitui som na língua portuguesa. Em reeleição, nós temos hiato e nós temos ditongos, tá? É a palavra que traz 3 encontros vocálicos. Em candidatos, nós temos dígrafo vocálico. Em corrupção, nós temos dígrafo consonantal e nós temos também encontro consonantal, tá? E temos também dígrafo ou ditongo decrescente. Então, em corrupção, nós temos, respectivamente, dígrafo consonantal, nós temos encontro consonantal e nós temos encontro vocálico. Em excessivo, nós temos dígrafo, 2 dígrafos, tá? Em excessivo, nós temos 2 dígrafos. Nós temos o XC e nós temos o SS, tá? Então, analisando dessa forma, alternativa D de dado, né? Você vai equiparando, relacionando, tá, os fonemas das palavras em relação ao que se pode foneticamente analisar. Se a palavra tem encontro consonantal, se tem encontro vocálico, seja hiato, seja ditongo, ou se tem dígrafo. Então, percebam aqui que em república, por não ter dígrafo, né, o X com som de KS, é a palavra que mantém o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Já em hábito, né, contando o número de letras, são 6 letras e 5 fonemas, porque o H não constitui som. Reeleição vai ter o mesmo número de fonemas e de letras, candidatos vai reduzir, tá, o número de fonemas em relação ao número de letras, assim como corrupção e excessivo. Então, as palavras vão se apresentando foneticamente, tá, gente? Desta forma, tá? Então, alternativa D de dado. Questão 25ª. Observe as palavras que seguem. Então, nós temos choque, hotel, varre, desce, passa e molha. Então, vamos lá. Analisando aqui, contando o número de fonemas de cada vocábulo. Em choque, dá para perceber 2 dígrafos. Então, é a palavra que tem 6 letras e 4 fonemas. Em hotel, tem 5 letras e apenas 4 fonemas, porque o H não tem som, não constitui som na língua portuguesa. Varre são 5 letras, mas apenas 4 fonemas, por conta do dígrafo RR. Em desce são 5 letras, mas também 4 fonemas, por conta do SC, aqui, que constitui dígrafo. Passa da mesma forma, 5 letras e apenas 4 fonemas. E molha também apenas 4 fonemas,
tá? Então, obviamente que em todos os vocábulos, em todas as palavras aqui destacadas, todas constituem o mesmo número de fonemas, apenas 4 fonemas, tá? Percebam que, exceto hotel, as demais apresentam dígrafo, mas o H, embora não seja dígrafo, mas o H, por não constituir som, tá? Termina aqui a palavra também tendo o mesmo número de fonemas que as demais que têm ou que apresentam dígrafo. Então, alternativa A. Questão 26ª. A alternativa que apresenta uma incorreção é: então, o fonema ele está diretamente ligado ao som da fala. Então, fonema é som? Sim, né? Inclusive é um significante, tá? Dentro do signo linguístico, nós vamos considerar o fonema como um significante, porque representa o som. As letras são representações gráficas do fonema? Sim, as letras são as representações gráficas do fonema, tá? A palavra tosse possui 4 fonemas. Então, tosse, percebam, são 5 letras, mas apenas 4 fonemas, porque o SS constitui um dígrafo. Uma única letra pode representar fonemas diferentes? Sim, o X pode representar sons diferentes, né? O S pode representar sons diferentes, então a alternativa está correta. A letra H sempre representa um fonema na língua portuguesa? Não, nós já vimos em exemplos anteriores que o H na língua portuguesa não apresenta som, não apresenta fonema, né? Portanto, a incorreção na letra A, na letra E, exatamente porque o H não constitui som na língua portuguesa. Então, alternativa E, tá? Questão 27ª. Assinale o vocábulo com ditongo nasal crescente, tá? Então, quando, percebam que o aqui, nesse contexto, ele é pronunciado. Então, quando o U sendo pronunciado, esse QU não gera dígrafo. Então, o A constitui um encontro vocálico, constitui um ditongo. O A sempre é vogal. Então, nesse contexto, há um ditongo crescente, tá, gente? Crescente nasal, tá? Na sequência tem um dígrafo vocálico. Então, a alternativa A, tá, gente? Enquanto há um ditongo crescente nasal. Zangou tem um ditongo, mas é decrescente. Misteriosos tem hiato. Vitória tem um ditongo crescente, mas é oral, tá? E moravam, tá? Tem no finalzinho da palavra um encontro vocálico, um ditongo decrescente nasal, tá? Decrescente. Então, nesse caso, lembrar que é um ditongo fonético, representado aí quando a letra M, no caso, no final da palavra, ou a letra N constituírem som, né? Estiverem som de I ou som de U, então vai constituir um encontro vocal. Ora pode ser ditongo, ora pode ser tritongo. Nesse caso, em moravam, o AM aqui constitui um ditongo, só que é um ditongo decrescente nasal. Então, a alternativa A, tá, gente? Segmento, então, a 28ª questão, retifiquei um errozinho, né, que constava aqui, então vamos lá, dando seguimento. A alternativa que apresenta uma incorreção é: chapéu possui um dígrafo e um ditongo decrescente. Então, chapéu tem o CH dígrafo e tem um ditongo decrescente, né? Guerreiro possui 2 dígrafos e um ditongo decrescente. Guerreiro, sim, tem 2 dígrafos, o GU, e tem o RR, também tem um ditongo decrescente. Mangueira possui 2 dígrafos e um ditongo decrescente. Mangueira, sim, tem 2 dígrafos, tem um dígrafo vocálico e tem o GU, que é o dígrafo consonantal. Tem também um ditongo decrescente. Enxaguei possui 2 dígrafos e um tritongo? Não. Enxaguei tem um dígrafo vocálico, mas o GU não constitui dígrafo. Então, a palavra enxaguei tem um dígrafo, não tem 2 dígrafos, tá, gente? No final da palavra, sim, gera um tritongo. Então, é uma palavra com um dígrafo e um tritongo. Então, a alternativa D, tá? Tem a incorreção aí na análise fonética da palavra enxaguei. Então, marque a alternativa D.
29ª. Com referência aos vários aspectos fonéticos, julgue os itens abaixo, então marcando o V ou F, encontrando a alternativa, tá, que contempla corretamente as proposições aqui apresentadas. Então, considerando-se os vocábulos grosseiro e irritadiço, pode-se afirmar que há em ambos dígrafo e encontro consonantal. Então, em grosseiro tem dígrafo e tem encontro consonantal, mas em irritadiço só tem dígrafo, né? Então, a alternativa, a primeira proposição, não está correta. Na palavra táxi, verifica-se a ocorrência do fenômeno fonético chamado dífono, uma vez que o X apresenta 2 fonemas? Sim, né? Nesse contexto, o X apresenta esse aspecto fonético chamado de dífono, porque o X apresenta 2 fonemas, apresenta som de KS. O segmento sai de casa pela manhã como quem vai para uma briga. Contém 3 ditongos e um encontro consonantal. Então, analisando, né, o período, em sai tem um ditongo, em quem tem outro ditongo, em vai tem outro ditongo e em briga tem encontro consonantal, tá? Correto aqui. Então, em quem aqui, percebam que o M tem som de I. Então, esse EM gera um encontro vocálico, gera um ditongo, tá? O vocábulo tênue apresenta 2 encontros vocálicos? Não, apresenta apenas um ditongo, tá? Um encontro vocálico. Então, a alternativa é, tá? Para a questão 29ª, marquem a alternativa E. E a última questão, em destaque as palavras pesquisa, fluentes e compreensão. Considerando os vocábulos sublinhados no período, assinala a alternativa em que há um erro, né, em que a análise dos aspectos fonéticos, fonológicos está incorreta. Então, onde há uma incorreção com relação à análise fonética, tá? Aqui dos vocábulos destacados. Então, em compreensão, há 2 dígrafos e um encontro consonantal. Então, sim, há um dígrafo, 2 dígrafos vocálicos, tá? E o encontro consonantal aqui, PR, tá? Em compreensão, há um dígrafo e um encontro consonantal. Já vimos que em compreensão há 2 dígrafos, tá? Então, pede a alternativa incorreta. Então, a alternativa B, né? Na palavra fluentes, há um encontro consonantal e há um dígrafo, né? Está correto. Na palavra pesquisa, há um dígrafo? Sim, há um dígrafo, tá? Então, a alternativa B na 30ª questão, tá, gente? Então, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, né? Com relação a alguma questão, algum enunciado também que não ficou bem esclarecido, alguma questão que você não compreendeu, então entre em contato comigo, tá bom, gente? Que eu vou estar esclarecendo, tirando todas as dúvidas, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.